Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir no estudo do Livro dos Espíritos, analisando a Lei de Progresso. Continuaremos a partir da questão número 786, prosseguindo, portanto, no estudo das leis divinas ou naturais. Já passamos por diversas leis e estamos agora na Lei de Progresso, que interage, inclusive, com outras leis antes estudadas, como a lei de sociedade. Analisemos agora os chamados povos degenerados. Indaga Kardec aos espíritos superiores. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Respondem os espíritos. Quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Interessante a figura de linguagem utilizada pelos espíritos para mostrar que muitas vezes o progresso age por meio da destruição ou da transformação, como nós já estudamos, e que até que chegue o momento do equilíbrio, parece que há o caos, a bagunça, a desordem, mas na verdade é o período de adaptação depois da demolição de uma casa antiga, destruída. Então, por meio dessa figura, a gente percebe que muitas vezes a lei divina age por meio da destruição de um planeta ou de uma sociedade que não está agindo conforme a lei divina, para que uma nova casa, uma nova sociedade seja construída, e enquanto ela não está completa, há perturbação. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficava. Enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Então eles prosseguiram na exemplificação, dando o exemplo de alguém que era pobre e se torna rico, vai morar num palácio, a sua casa pobre é aproveitada por alguém mais miserável que fica feliz. O mesmo raciocínio, os espíritos, quando progridem, vão habitar mundos superiores, mundos melhores, e deixam a casa arruinada, uma casa empobrecida para trás, caracterizada pela inferioridade, mas isso não significa que ela ficará abandonada. Outros espíritos que estão na mesma sintonia dessa casa, desse planeta, virão para habitá-la também. E assim prosseguirá a evolução. Pergunta 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Resposta: há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Olha só, os rebeldes se aniquilam por meio das guerras, guerras civis, guerras entre nações, terrorismo, revoltas. Espíritos rebeldes se aniquilam corporalmente, já que o espírito é imortal, eles matam somente o corpo, porque são rebeldes ao progresso. Item A. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Qual é o destino dos rebeldes? Resposta: chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Então mesmo o mais rebelde, o mais mau, sofrerá por muito tempo, mas um dia despertará para Cristo. Deus não deserda a ninguém, todos terão a oportunidade de progredir. O inferno, portanto, não é eterno. A pessoa sofre por longo tempo, mas Deus, que é misericordioso, vai dar uma nova chance até aos mais teimosos e rebeldes, que um dia chegarão à perfeição também.
perfeição relativa, por óbvio. Item B. Assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Resposta: tu mesmo o foste mais de uma vez antes de seres o que és. Todos nós, portanto, tivemos nosso momento de imperfeição, de selvageria, não é? Mas agora, já como homens civilizados, temos que coadunar a nossa atitude com o ensinamento de Cristo, ou até mesmo com a moralidade que recebemos a partir da evolução, à medida que avançamos. Temos dessa forma que equilibrar a intelectualidade com a emoção, com a moralidade, a fim de avançarmos. Pergunta 788. Os povos são individualidades coletivas, que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade, que a história comprova, não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Olha que pergunta interessante, não é? Kardec pega a história da humanidade e percebe que toda grande civilização teve o seu apogeu, mas teve o seu declínio, a sua morte, assim como acontece na infância, na juventude e na velhice. Ele então pergunta, não vai acontecer o mesmo com as sociedades mais avançadas? Antes de ver a resposta dos espíritos, a gente pode comentar que Kardec está tendo um olhar para o mundo material, o mundo físico, não é? Em que de fato as sociedades declinam-se, entram em colapso. Mas será que no plano espiritual, no plano das almas, uma vez atingida certa evolução, há esse declínio? Vejamos a resposta. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Que interessante essa resposta. Os espíritos explicam que, quando o povo se dedica apenas ao material, apenas à conquista, à dominação pela força, ele um dia irá cair. Isso denota que sociedades que não prezam pelo domínio dos outros, pela imposição da força, viverão por mais tempo, até que chegue um dia em que a sociedade voltada totalmente para o espírito, para a grandeza espiritual e para a evolução, ficarão perpetuamente habitando e sobrevivendo, trabalhando e servindo, sem mais entrar em declínio. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizarem com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Então, como falamos, aqueles que têm a visão apenas material, que enxergam uma sociedade espiritualmente elevada como sujeita ao declínio, não está percebendo que, uma vez atingida uma superioridade em que as pessoas se dedicam à alma, ao espírito, seguindo as leis eternas do Criador, viverão e servirão aos outros, servindo de exemplo, de farol a outros povos não adiantados. Então, a resposta é simples. Uma vez atingida essa superioridade moral, não mais entrará em declínio. Além disso, a visão deve ser do espírito, da alma, e não uma visão física. A visão física traz a decrepitude, a morte, mas a visão espiritual demonstra a imortalidade da alma e, portanto, das sociedades também que evoluem. Pergunta 789. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Resposta: uma nação única, não. Seria impossível, visto que, da diversidade dos climas, se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. Interessante, portanto, porque muitos têm a visão de que no futuro será uma só nação em Cristo Jesus. Sim, será uma só nação em Cristo no sentido moral,
mas os países conservarão as suas necessidades conforme o clima, conforme os costumes. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como também os indivíduos. Então, mais uma vez, é o avanço moral que determinará a sobrevivência das sociedades futuras. Quando aplicarmos a caridade real, então poderemos servir de exemplo a outras sociedades, e os povos terão essa união que a caridade realiza. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele. Olha só. Consciência individual de que tem que trabalhar, de contribuir para a sociedade, tem de viver respeitando os direitos dos outros. É essa sociedade que respeita as leis divinas e que um dia chegaremos. Prossegue Kardec. A humanidade progride por meio dos indivíduos, que pouco a pouco se melhoram e esclarecem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio, que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade, e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. Então vejam que a progressão primeiro é individual, para depois evoluir a sociedade, porque sabemos que a mudança começa dentro de si, dentro de cada um, para depois influenciar externamente e a sociedade ir mudando, pouco a pouco. Então há aqueles que evoluem primeiro, porque se dedicam ao bem, de forma individual, e vêm como instrumento de Deus, até mesmo exercendo funções de autoridade, para levar os outros também a essa elevação. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro, concebe-se. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual o destino de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-lo-á a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Vejam que essas indagações de Kardec é para demonstrar que a reencarnação coaduna com a lei divina, com a misericórdia, com a sabedoria de Deus. Porque ele está perguntando, quem morre no caminho, antes de atingir a superioridade, estará privado então do paraíso? Estará privado de um mundo melhor? Será que a lei divina age assim? Ou as pessoas desencarnam e reencarnam, prosseguindo seus esforços e atividades, para um dia chegarem à perfeição relativa? Faz mais sentido a segunda tese, a tese da reencarnação. Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica deserdado do progresso. Faz todo sentido essa colocação, porque quem desencarna, muitas vezes sem conhecer Jesus, porque está residindo numa tribo, por exemplo, não conhece Cristo e, por isso, não poderá ter uma nova oportunidade, a reencarnação demonstra que nós reencarnamos em diversos lugares, em diversas nações, e vamos evoluindo pouco a pouco, atingindo então a felicidade reservada a todos e não somente a um grupo específico que já chega na caminhada ao final. Podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo ou de outro, é claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Então é por meio da reencarnação que todos evoluem, vivendo em diferentes povos até que atinjam essa superioridade. Prossegue Kardec. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada? Por que esse favor? Então esse é outro exemplo de injustiça divina, não é? Se fôssemos criados com o nascimento ou com a concepção, numa existência única,
e apresentam os homens características diversas, por que Deus favoreceria alguém com mais inteligência, com uma vida mais confortável, enquanto que outros têm uma vida muito mais difícil, dificultosa, às vezes com limitações intelectuais? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que, nesse período, tivessem tempo de progredir. Mas, diariamente morrem criaturas em todas as idades, incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Então Kardec também está refletindo que não dá tempo de evoluir numa existência única. Se a sociedade leva 1 milênio para evoluir, imaginem um homem que vive alguns anos e muitos que desencarnam ainda jovens. Como querer afirmar que Deus tratou com igualdade aqueles que não tiveram o mesmo tempo na Terra? Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígio de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada, ou seja, houve uma evolução. Que foi o que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie. E forçoso será então admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Então vejam que todo esse raciocínio de Kardec é para demonstrar que, se não fosse a reencarnação, Deus seria um ser supremo que cria almas o tempo inteiro com o nascimento, com a concepção, e essas almas têm apenas uma existência para progredir. Isso não faz sentido, por outros motivos que já foram falados, mas também porque, quando se pega uma civilização como exemplo, que evoluiu em 1000 anos, o que será que evoluiu nesse tempo? Foram os primeiros homens ou os últimos homens? Como que uma sociedade pode evoluir tanto dentro de 1000 anos se estão nascendo espíritos novos, almas novas, e não aquelas que já tiveram experiência anterior? Não faz sentido, portanto, essa diferença de uma raça para outra, de um povo para outro, de um período da evolução para outro período. Se as almas fossem criadas do zero toda vez que ocorresse uma concepção, não haveria diferença nas primeiras nem nas últimas almas, seriam todas iguais. Comparemos esta teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. Então, primeiro temos a teoria materialista, a teoria que acredita apenas em uma existência, e outra a teoria da reencarnação. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Então, pela doutrina reencarnacionista, nós temos uma bagagem anterior. Não fomos criados nessa existência única que hoje exercemos. Temos vivências anteriores e por isso o progresso ocorre. Trazemos a continuidade dos nossos progressos anteriores. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram. Então, lei de atração. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que de futuro se criem almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura ao tempo da sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de espíritos bons, que viverão fraternalmente unidos. Então ele conclui construindo o mesmo pensamento anterior, que basta a sociedade avançar, evoluir e vivenciar as leis divinas, que a sociedade vai avançar e vai progredir conforme assim deseja o nosso Pai Maior. E as diferenças que existem da sociedade atual com a sociedade futura serão superadas porque os homens evoluíram graças às experiências anteriores.
É curioso notar que Kardec também coloca que espíritos superiores são atraídos para reencarnar nas mesmas sociedades em que evoluíram anteriormente, para justamente levar esse progresso individual que eles realizaram. O nosso destino, portanto, no futuro é de uma sociedade que vivencia os preceitos divinos, as leis divinas, e com isso poderão prosseguir na sua evolução auxiliando o próximo e vivendo fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformado. Então aqui já estão dando a informação de que os inferiores são expurgados, mas têm nova oportunidade de regressar ao planeta que anteriormente abandonaram por sua teimosia, por sua rebeldia. Então, transformado, porque também foram transformados pela dor nas experiências que tiveram no mundo destinatário dos expurgados, dos expulsos. Da teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbárie. Kardec está demonstrando mais uma vez que a evolução só faz sentido com a reencarnação, porque senão os primeiros homens, os bárbaros, não teriam aproveitado essa evolução por meio da experiência. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem, assim, aperfeiçoar-se no abrigo da civilização. Então, de fato, a lei da reencarnação demonstra a bondade divina e que nós temos oportunidades de continuar evoluindo e vivenciando na mesma sociedade que habitamos anteriormente quando ainda éramos inferiores. Isso denota o progresso e denota que Deus deixa em nossas mãos a responsabilidade de evoluirmos como indivíduos e depois como sociedades. Encerramos assim o estudo de hoje, refletindo sobre a lei do progresso, de como as civilizações avançam desde que se dedicam ao bem e possam buscar no Evangelho de Cristo o direcionamento necessário para prosseguirem essa evolução. Aprendemos também que é por meio da lei da reencarnação que nós regressamos aos mesmos lugares que anteriormente vivemos para prosseguir a evolução, o progresso individual, e também colaborar para o progresso da sociedade. Vimos que as sociedades irão, de fato, evoluir quando abraçarem os preceitos de Cristo e, assim, viver de forma harmoniosa, trazendo um planeta mais digno, mais justo e voltado à elevação humana. Que possamos caminhar nesse sentido para, finalmente, instalarmos na Terra uma sociedade bendita, envolvida pelos laços divinos que possuímos desde a nossa criação e conscientes da nossa responsabilidade de realizar todo o bem possível e trazer o avanço para os nossos irmãos de caminhada. Que possamos também receber os irmãos que já evoluíram e estão à nossa frente para aprender com eles e seguir os seus passos, vivenciando no futuro uma sociedade equilibrada e justa e que também terá nossa colaboração junto a espíritos ainda inferiores, junto às sociedades ainda atrasadas. Por isso, agradecemos a Deus por essa lei bendita, agradecemos por ter enviado o conhecimento e a verdade cristã por meio do exemplo de seu Filho maior Jesus Cristo e depois pelo resgate dos seus princípios pelo Espiritismo, a fim de que possamos estudá-lo e ter consciência das leis divinas, de como elas se aplicam em nossas vidas. Respeitando sempre as outras religiões e colhendo delas também os ensinamentos sublimes da divindade, possamos refletir sobre as verdades eternas, conscientes de que a justiça divina somente coaduna com aquilo que é correto, digno e racionalmente estruturado num sistema divino que certamente nos faz evoluir a cada dia. Agradecemos assim, Mestre Jesus, por todo esse conhecimento e que possamos colocá-lo em prática, vivenciando o Teu Evangelho junto das nossas famílias e da nossa sociedade, aprendendo que a mudança primeiro vem interiormente para depois conseguirmos colocar essa mesma conduta, exteriorizar na sociedade aquilo que aprendemos em nosso íntimo. Que a conversão, portanto, possa ser do coração para depois convencermos os nossos irmãos de caminhada
por meio do exemplo na sociedade inteira. Graças damos ao nosso Mestre amigo hoje e sempre e pedimos que a sua Mãe Santíssima, Maria, possa abençoar toda a terra e nos trazer toda a libertação que precisamos, despertando as nossas almas, os nossos corações e as nossas mentes para as verdades eternas de Cristo Jesus. Graças damos hoje e sempre e que continuemos na caminhada da caridade e do amor, conforme ensinou o nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos e até o próximo estudo. Miserere